Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Matheus Prata e hoje estou num trio, um trio fantástico da essência cardíaca, exceto eu, né? Estou no lugar do Plínio aqui, provavelmente, ou do Batá. Aí seria o quarteto. Ou do... São os dois, né? Vitor Benfica e Rafa Rossi. Um prazer de estar gravando com vocês dois. Acho que tem muito tempo que a gente não grava em trio, né? Tem muito tempo que eu não gravo, na verdade, né? Então, calimera pra quem tá ouvindo de manhã e calispera pra quem tá ouvindo à tarde. Isso, acho que você deve justificativas, né, Rossi, pra nossa plateia. Ansioso pra sua voz imponente, um pouco mais acelerada. Pro retorno. Foi por um bom motivo, né? Eu acabei indo pra Grécia, que o Matheus já tinha visitado e me recomendado, e fiquei muito surpreso, que é realmente incrível, mas tem um ponto, não sei se vai concordar comigo, Matheus. Eu achei que eu era a pessoa mais interessada em história grega daquele lugar. Se eu ouvir a palavra Zeus 3 vezes em Atenas, foi assim, o máximo. Ninguém tá nem aí. É só praia. É só praia, né? E mas tá bom demais, é uma incrível praia. E lá eles conheceram agora o conceito de deus grego, né? Com o Rossi maravilhoso lá, que tava lá todo dia. Eles conheceram o real deus grego. E um detalhe, né? O Rossi tava em lua de mel e participando do campeonato mundial de basquete de veteranos, jogando pelo Brasil. É muito polivalente, cara. Amando e disputando, né? Cara, a parte mais difícil desse campeonato foi convencer a minha esposa de que era uma boa ideia continuar na lua de mel pra jogar um campeonato de basquete. E depois a gente foi campeão mundial de veteranos. Caramba, parabéns. Obrigado. Bom, e o tema de hoje, como a gente já deu uma adiantada e você provavelmente leu já no título, é falar das 4 principais drogas da insuficiência cardíaca e como a junção entre elas é eficaz para reduzir a mortalidade dos nossos pacientes. Sabemos que a insuficiência cardíaca, décadas atrás, tinha uma mortalidade altíssima. Em 1, 2 anos, os pacientes tinham altas chances de falecer. Agora, com essas 4 drogas, as estatísticas sugerem que a gente pode reduzir em até 70% usando elas 4 combinadas. Então, a ideia é a gente trazer uma linha do tempo dos estudos que pautaram essas drogas, para depois a gente discutir como que a gente inicia, qual que a gente inicia primeiro, como que a gente vai colocar todas elas em prática. Por mais que pareça muito óbvio para alguns, né? Vai falar de novo de Quarteto Fantástico, pô, que saco. Pessoal, a gente, de fato, já tem vários trabalhos, inclusive brasileiros, com registros, trabalhos pontuais, observacionais, enfim, que nos mostram que a gente não sabe tratar insuficiência cardíaca de maneira adequada. Isso é a nível Brasil e a nível mundo também, né? Pacientes, por exemplo, a porcentagem abaixo de 30% saindo com a terapia tripla da internação após titulação de compensação da insuficiência cardíaca aguda. Então, é muito medo ainda em relação a como titular, a como progredir a dose dessas medicações, qual dose que eu vou iniciar, qual classe eu vou iniciar, aquele paciente que eu tirei a droga por algum motivo na descompensação, quando voltar, como que eu vou escolher a priorização dessas classes para poder desenvolver a medicação adicional ao que já está de base nesse paciente. Então, enfim, com muitas dúvidas. E tem ainda, né, Rossi, o medo, cara, da hipotensão, o medo da bradicardia, o medo da injúria renal, da calemia. Acaba que a gente tira também por alguns medos que são até incoerentes algumas vezes e posteriormente a gente nem volta, né, desenvolvendo que a gente tem mais medo na IC, que é a inércia terapêutica para esses pacientes, que é danosa demais e de fato repercute muito em pior desfecho para esses pacientes. Eu vou até um pouco além do que você falou, Vitor, porque a gente poderia chover no molhado, mas justamente a maioria dessas perguntas, que foram muitas que você acabou de fazer, ou seja, não é uma coisa simples, né? Quando a gente tem interação de muitas drogas, a gente tem muita dificuldade de entender como fazer isso, né? E é um problema real, não é um problema técnico, né? É um problema de verdade e prático. Sim. Agora, a gente tem atualizações em relação a como fazer isso, né? Perfeito. A última diretriz americana de 2021 trazia algumas noções, algumas recomendações, mas ela foi atualizada por um consenso da American College de 2024, ou seja, faz um ano e pouquinho que esse consenso saiu, foi em março de lá do ano passado, e aí pormenorizou um pouquinho mais em como fazer isso, a sugestão e dos porquês de fazer isso. Então trouxe também de onde vieram esses dados que recomendam algumas mudanças que a gente teve de 2021 para cá, e é justamente essa ideia, a gente se basear um pouquinho nesse consenso, que não é uma regra, mas é um bom guia para todo mundo, então em dúvida siga o consenso, e tentar alinhar a ideia de todo mundo que trata IC de como fazer isso. E claro, se você vai sair dessa regra que é o consenso traz, que você faça porque você tem experiência, porque você vai dar um trabalho, porque alguma coisa mais atual saiu, mas não porque você não sabe o que está fazendo, tá? Sim. Então, existem exceções, mas aqui a gente tá querendo principalmente trazer a regra para vocês. Perfeito. Então a gente vai pegar os 4 principais grupos, vamos falar um pouco de cada um. Os inibidores, sistema renina-angiotensina aldosterona, como por exemplo os INRAS, o IECA e BRA. Vamos falar dos antagonistas mineralocorticoides, do ISGLT2 e dos beta-bloqueadores, não especificamente nessa ordem, mas em como eles surgiram. Essa ordem de importância para você, Matheus? Será? E para depois a gente chegar lá. Tem uma ordem de importância? Ótimo, qual começar primeiro?
até qual dose eu chego antes de associar, são muitos pra gente misturar, né? Pra depois a gente ter um momento nerd aqui, sem fazer analogia ao filme que está sendo lançado agora, mas quem é quem no Quarteto Fantástico realmente, né? Quem é o líder, quem é a Mulher Invisível, esse papo nerd que talvez alguns gostem, outros Eu achei incrível. pulem. Eu vou querer patrocínio desse episódio depois. Mas vamos falar com a Marvel. Bom, Vitor, você estava querendo, antes de introduzir isso, falar um pouquinho da fisiopatologia, que acho que é interessante da gente entender, até porque dá uma noção melhor de como agir do modo de vista de intervenção, né? O que cada droga vai se propor a fazer. A lógica da insuficiência cardíaca é que a gente está falando, obviamente, né? Bom focar isso para o público que está ouvindo a gente, ouvendo, é que a gente está falando de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida aqui, especialmente. É claro que a gente acaba extrapolando também para evidências do ponto de vista de levemente reduzida, ou seja, paciente que tem fração de ejeção abaixo de 50%, né? Especialmente quem tem menor ou igual a 40%, configurando como reduzida. A lógica, né, fisiopatológica da insuficiência cardíaca envolve um ciclo vicioso, né, de uma destruição miocitária às custas de uma disfunção sistólica, né, que vai gerar uma sobrecarga ventricular e, portanto, uma injúria miocitária com uma quebra da matriz extracelular e, consequentemente, um baixo débito e uma síndrome também de congestão sistêmica, perpetuando síndromes de disfunções orgânicas, hepáticas, renais, trato gastrointestinal e, por fim, qualquer outro órgão que acabar sendo acometido por má perfusão ou congestão sistêmica. E essa má perfusão gerando aí uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, por consequência, você acabando perpetuar, ao recrutar ainda mais reabsorção de sódio e água, uma congestão que vai também piorando, e desregulação inflamatória, neurohormonal, com ativação extrema do ambiente simpático, né, com noradrenalina circulante, epinefrina circulante, adrenalina circulante, ocitocina circulante, e gerando todo um caos metabólico por conta dessa desregulação neurohormonal. E a lógica da insuficiência cardíaca, né, Prata e Rossi, a gente lá no começo a gente brincava só com uma lógica, né, tem disfunção ventricular, então por que não começar um digitálico, né, e de fato fazer uma melhora do inotropismo desse paciente. E já que também tem síndrome de baixo débito, então o inotropismo está resolvendo, vamos também trabalhar na síndrome de congestão e fazer furosemida. Então lá no comecinho tudo começou a brincar com a digoxina, que era um digitálico, né? É um digitálico, e a furosemida. E aí os anos foram passando, a gente foi evoluindo na lógica de cada vez mais compreendendo essa fisiopatologia e objetivando, através de medicamentos, o bloqueio desses eixos patológicos que foram aí desregulados do ponto de vista neurohormonal e ativação simpática. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente está tentando burlar, bloquear alguma parte desse eixo. A gente vê que quando a gente começa a acumular esses bloqueios, a gente vai ganhando cada vez mais benefícios, né, Rossi? Até porque o que você explicou, Vitor, foi um sistema muito claro de um feedback positivo. Retenção hidrossalina, má perfusão, ativa sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema ativado vai aumentar a retenção hidrossalina, que vai aumentar a sobrecarga volumétrica, que vai aumentar a injúria isquêmica, que vai aumentar as pressões de enchimento, Exatamente. Que vai aumentar a ativação da angiotensina-aldosterona. Paralelamente, o baixo débito também vai denotar um aumento da liberação de catecolaminas, que vão tentar aumentar o débito cardíaco e, com isso, vão aumentar o consumo miocitário. Aumenta o consumo miocitário para um paciente que pode ser mal perfundido ou está sob grandes estresses pressóricos intraventriculares, diminui a perfusão desse tecido, ele piora a função dele. Piora a função, aumenta o estresse adrenérgico. Aumenta o estresse adrenérgico, piora a função de novo. E assim vai. Então, todo esse mecanismo, ele é um mecanismo que está muito relacionado à tentativa de uma melhora a curto prazo. Se eu aumentar catecolaminas, eu tento aumentar débito cardíaco através de aumento da contratilidade, do inotropismo, e aumento da frequência cardíaca, do cronotropismo. Só que isso, a longo prazo, se perpetua e piora a dilatação. Então, naturalmente, que a gente começou a pensar em drogas que ajam nesse sistema. E acho que a primeira e mais simbólica dessas podem ser os beta-bloqueadores, né? Porque no começo, o que você falou, a ideia era o contrário, né? Era usar drogas que fossem inotrópicas positivas, como é o caso dos digitálicos. Os beta-bloqueadores fazem exatamente o contrário. Eles diminuem a capacidade inotrópica e também tem um efeito cronotrópico negativo, assim como os digitálicos também. Mas exato. Igual a gente estava falando, paralelo com o filme aqui que o Prata levantou, né? Acho que o beta-block foi o maior plot twist da história. Exatamente. Né? É o cara que parecia que ia dar problema em tudo, na verdade. Ele era, inclusive, proscrito no início do tratamento da insuficiência cardíaca e hoje a gente conseguiu provar que não. Ele é uma das pedras fundamentais, pedras angulares aí do tratamento da IC. Então a gente tem múltiplos estudos, né? Tem o MERIT, tem o CIBS, a gente tem o Capricorn, enfim, vários momentos desse tratamento. Pacientes ambulatoriais, né? MERIT e o CIBS, a gente tem o Capricorn, paciente que era pós-infarto, mas com disfunção ventricular também. Então,
múltiplos estudos que demonstraram as 3 principais drogas relacionadas aos beta-bloqueadores que vão ajudar a gente nesse contexto, que são o carvedilol, o succinato de metoprolol e o bisoprolol, que estão relacionados ao bloqueio desse eixo. E num momento inicial, quando a gente começa a pensar no tratamento da EC, eles podem sim até piorar um pouquinho a sintomatologia, até avançar a classe funcional do doente. Mas como a gente está falando aqui, a ideia desse jogo é a longo prazo. E é aí que a gente começou a ver diminuição de mortalidade por progressão da doença, melhor do remodelamento reverso, a gente começou a ver diminuição de mortalidade por morte súbita, menos evento arritmogênico. Então, múltiplos eixos diferentes, de uma vez melhorados com uma única classe medicamentosa. O beta-bloqueador, ele chegou com um impacto muito grande na mortalidade naquela época, igual o Vitor comentou, naquela época estava começando a se usar vasodilatadores e o que tinha de terapia era digoxina e diurético. A gente teve uma perspectiva histórica, o primeiro estudo foi o US Carvedilol, em 1996, que mostrou que o carvedilol reduzia a mortalidade, um estudo com diversas limitações de metodologia, que depois, em 2001, teve o Copérnicos, né, que demonstrou que o carvedilol, de fato, reduzia a mortalidade em magnitude um pouquinho menor, comparado a esse primeiro, mas em torno de 30%. E teve o Merit-AGF nesse meio do caminho, e o estudo com bisoprolol também, o CIBS-2. Perfeito. Então, assim, acho que falando um pouco da fisiopatologia, beta-bloqueadores já há muitos anos, né? Matheus acabou de falar, a linha do tempo, né? Como se fossem estudos novos, são de 2001, 2002. Então a gente está há 25 anos acostumado a ser uma molécula que ajuda muito, né? E como muda muito a mortalidade, a gente começou a se acostumar também a reproduzir estudos em que ela era a base do tratamento já. E aí ficava difícil da gente conseguir adicionar benefício terapêutico. Mas mais ou menos nesse período, a gente também começou a atuar sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, com IECA, BRA, ainda não INRA, né? Mas IECA e BRA pelo menos. E acho que a gente pode também deixar claras as doses-alvos desses estudos, né? Para as pessoas sempre lembrarem para chegarem nessas metas. Por exemplo, o do carvedilol, a dose-alvo foi de 25 mg 2 vezes ao dia. Mas para pacientes em bula abaixo de 85 quilos. Se o paciente for acima de 85 e tolerar, a gente pode subir para 50 mg 2 vezes ao dia. Essa dose otimizada da droga, né, que estava no estudo. Perfeito. E agora uma coisa que as pessoas confundem muito em relação ao succinato de metoprolol, que foi usado no Merit, né? No Merit, a dose-alvo foi 200 mg 1 vez ao dia. O tartarato de metoprolol foi estudado depois, numa dose 2 vezes ao dia, que não teve benefício de mortalidade que o succinato teve, e por algum motivo a gente vê algumas prescrições de 2 vezes ao dia do succinato de metoprolol. A gente não precisa prescrever 2 vezes. Prescrever uma vez na dose de 200 como alvo é uma dose... Aqui no Brasil tem um motivo que é razoavelmente plausível para isso, né, Matheus? Aqui a gente, no sistema público de saúde, né, na farmácia popular, a gente tem a liberação do Celozoc, né, que é o sal do succinato de metoprolol, mas é a molécula que é liberada pela farmácia popular, só na dose de 25 mg. Então, para o paciente tomar 200 mg uma vez ao dia, seriam 8 comprimidos de uma única classe de droga, né? Então, fracionar isso, talvez em 2 tomadas, ajude um pouquinho o sistema gástrico do paciente. Mas para quem já estaria tomando um enalapril 2 vezes ao dia também, né? Exatamente. Se somar todas as outras drogas para IC, talvez fossem muitas tomadas. Mas, para quem tem acesso a comprar o seu remédio com a sua dose alvo, aí realmente vejo que é o melhor alvo para a gente fazer. E o bisoprolol, a dose inicial 5 mg 2 vezes ao dia, uma vez ao dia, para depois 10 mg uma vez ao dia, a dose alvo. No consenso agora da ACC, eles colocam que a dose inicial pode ser até 1,25, né? Então, isso já ajuda a gente a pensar também no como a gente vai introduzir, né, quem é o perfil de paciente candidato a começar o beta-bloqueador. É tipo um 3,25 de carvedilol. Exatamente, é uma dose muito baixa. E por que a gente tem que ter cuidado? Se o paciente está no ambiente hospitalar pós-descompensação, como eu falei para vocês, o início do beta-bloqueador pode arrastar o paciente, avançar um pouquinho a classe funcional do paciente. Se ele acabou de descompensar, doses mais altas têm uma probabilidade de fazer isso melhor. Então, aqui já vai um alerta aqui, né? Na hora de pensar em começar beta-bloqueador paciente portador de IC, ele está descompensado? Se a resposta é sim, está contraindicado o início do beta-bloqueador nesse cenário. Ele já usa beta-bloqueador? Então podemos manter, porque a gente tem vários registros que demonstram que a suspensão dessa medicação está relacionada a piores desfechos. Perfeito. O paciente não usava, está em uma vigência de uma compensação melhorando, vamos começar a terapia? Vamos. Dose mínima. Bisoprolol de quanto? 1,25. Celozoc de quanto? Não, o succinato de metoprolol, 25 mg. O carvedilol pode ser de 3,125 ou 6,25, aí fica aberto pelo consenso. Então, é muita atenção a esses cuidados que o Rossi falou, né? Vamos sempre olhar a frequência cardíaca, o paciente não pode estar descompensado, seja do ponto de vista volêmico ou hemodinâmico, e
E o BAV, né? Também é muito importante a gente avaliar se o paciente tem um intervalo PR muito alargado, que a gente tem que tomar cuidado com o beta-bloqueador. E acho que a gente pode conversar também quanto tempo que eu vou aumentar essa dose do beta-bloqueador se eu estiver falando dele isoladamente. Tá? Em quanto tempo eu tenho que avaliar a frequência cardíaca? Tem diferença do paciente internado ou no ambulatório? Eu posso ser mais agressivo? Pelo último consenso, no paciente ambulatorial, a gente pode esperar 2 semanas para pensar em otimização. Tá? Então, para a gente evitar a inércia terapêutica, a gente consegue estabelecer esse marco. 2 semanas, tolerou, podemos otimizar de novo, mas 2 semanas podemos otimizar de novo. Qual o grande ponto? Você tem que ver o doente em 2 semanas, né? Porque acabamos de falar, uma droga pode descompensar ele, pode evoluir com bloqueios atrioventriculares mais avançados. Então, precisa de uma consulta mais breve justamente para fazer o ajuste dessa medicação. O paciente internado pode ser ajustado de maneira mais rápida? Pode, mas está internado por quê? Né? Esse é um ponto importante. Está hipervolêmico, ele está em FA de alta resposta, que pode descompensar, ele precisa de um controle, porque se ele está com uma frequência cardíaca mais alta, a gente vai ser mais agressivo e vai controlar de maneira mais rápida. A tendência é que a gente possa otimizar até de 24 em 24 horas. Agora, o paciente ainda está, acabei de falar desse contexto, né? Saindo de uma descompensação por hipervolemia com a frequência normal, aí a gente vai ser um pouquinho mais... vai tolerar um pouquinho mais a pausa e a frequência para a gente ir otimizando o beta-bloqueador. Eu acho que como a dose que a gente está querendo, claro, falar a parte teórica, técnica dos trabalhos de cada medicação, mas eu acho que o foco muito para esse episódio é entender a lógica prática de aplicação dessas medicações. O beta-bloqueador é um dos que gera muita dúvida também na repercussão tanto das contraindicações, né, quanto no contexto de o que eu vou mirar quando eu vou titular essas drogas. Então fica uma dúvida muito clara que a gente vê com os residentes, né, com quem discute com a gente esses casos. Poxa, eu vou mirar, por exemplo, você falou da questão do bloqueio, bradicardia, né, contextos de hipotensão, mas o que eu vou mirar? Eu vou mirar, então, um alvo de frequência cardíaca específica ou eu vou mirar o máximo de dose tolerada, né? Perfeito. A gente, inclusive, fez... Vitor adora falar disso. Na verdade, o Plínio. a gente adora falar disso. O Plínio, inclusive, fez uma parte um curso do Dante que a gente fez agora recentemente só sobre isso e ficou fantástico, porque é uma dúvida muito comum, inclusive uma dúvida antiga nossa. Inclusive da literatura, né? Não é uma dúvida sua. Exato. Pessoal, é uma dúvida que tem um gap da literatura. Não é uma resposta tão simples, né, do ponto de vista de evidências. Mas primeira coisa, é um fato que a gente sabe que frequências acima de 70, já tem diversos trabalhos, inclusive o SHIFT, que é um dos trabalhos que a gente consegue analisar em relação à relação da frequência cardíaca com o pior desfecho em mortalidade, né? De fato, até esse trabalho mostrou acima de 70% e até acima de 87%. Quanto mais você aumenta a frequência, maior é o risco de morte cardiovascular você tem. Inclusive, ele correlaciona, né? A cada um batimento que você tem a mais, o potencial de 3% a mais de morte cardiovascular você tem. Então, claro que o controle da frequência entra no contexto de foco do beta-bloqueador, né? A gente sabe disso, a mecânica cardiovascular vai ser muito influenciada por isso, mas também sabemos que frequências mais baixas também podem ser repercussoras de piores desfechos. Então, a gente tem que ter um cuidado sim com a frequência, mas mesmo que eu consiga ter uma frequência-alvo já atingida, eu vou fazer o melhor possível para otimizar essa dose tolerada para esse paciente e sempre mirando a dose máxima, porque o benefício do beta-bloqueador tem beta-bloqueador que a gente tem até 1 ano com o tempo ótimo da droga para discutir efeitos de fato dela no nosso organismo. E a gente tem os benefícios neurohormonais, como a gente falou aqui, da depressão do sistema simpático, né, do nosso sistema nervoso simpático, que vai estar sempre batendo no nosso coração. Isso também faz parte de você estar auxiliando no benefício, além da frequência cardíaca isolada. E, de fato, tem uma meta-análise também recente com diversos trabalhos com metabloqueadores que mostram que tiveram 17 trabalhos nessa meta-análise que tinham como foco a redução da frequência abaixo de 70 e também 17, exatamente igual, trabalhos que miraram a dose-alvo. E os dois tiveram benefícios iguais, né? Ou seja, você mirar a dose-alvo é tão importante quanto você mirar um controle de frequência maior. Então, por favor, sempre foquem em aumentar a dose até o máximo tolerado do paciente. Do que a frequência tolera, né? Ou seja, a resposta simples é os dois, né? Exato. Você vai otimizar a dose máxima até a mínima frequência que o paciente tolera e esse momento é o que você vai ter o maior benefício clínico desse doente. Temos que lembrar que esse benefício do controle da frequência, ele é muito
muito evidenciado em pacientes em ritmo sinusal. Nenhum estudo de paciente portador de FA com uso de beta-bloqueador conseguiu demonstrar um benefício de mudança de desfecho com um controle mais rigoroso da frequência cardíaca. Tá? Isso se reproduz para os pacientes portadores de IC também. Então, o que a gente fala para a ivabradina só funciona em ritmo sinusal, é porque a fisiopatologia da ivabradina só funciona em ritmo sinusal. Mas pensando em desfechos a longo prazo do beta-bloqueador, no contexto de FA, ele também ele perde muito do benefício que ele teria. Quanto a digoxina, que reduzem a frequência no contexto da fisiopatologia, da farmacocinética da droga, né? O benefício em focar isoladamente na frequência pode não ser suficiente mesmo, né, Rossi? Maravilha. Então, sendo muito prático aqui, né? Beta-bloqueadores. Para quem colocar todos os pacientes com disfunção ventricular, isso não tem a menor dúvida. Para quem não colocar pacientes em vigência de descompensação de C ou que estão em compensação, quando a gente vai pensar no início da terapia, a gente pode começar com doses baixas, então bisoprolol 1,25, carvedilol 3,125 e o succinato de metoprolol 25 mg. Uma coisa importante que você falou também aí, né? É quem não utilizar, né? Muita gente tem dúvida em relação ao broncoespasmo, né? Qualquer sibilo já arranca fora e fica com medo de voltar. Isso é uma dúvida também que acontece muito, né? É lembrar que a gente tem beta-bloqueadores mais seletivos e menos seletivos, 2 que são focados para IC-FER, o metoprolol acaba sendo o mais seletivo e, portanto, o que vai menos repercutir em broncoespasmo. Então, se você está com carvedilol e acabou evoluindo com broncoespasmo, você pode cogitar a troca para o metoprolol sem muito medo e, claro, observar como é esse paciente. Agora, lembrar que a contraindicação é broncoespasmo grave, broncoespasmo severo, refratário, que, de fato, você esteja vinculando exclusivamente com o início dessa droga ou manutenção dessa droga e nada mais, né? Aquele paciente que fez um foco pneumônico e aí faz uma irritabilidade brônquica e faz vasorreatividade, não, né? Então, focar também em trocar a classe e otimizar, independente do broncoespasmo. E se você tiver no serviço privado, até o bisoprolol, né? Ele pode ser mais seletivo também, como o metoprolol. A nível de SUS, sim, metoprolol exatamente. O bisoprolol acaba sendo mais seletivo a nível do ambiente particular. E aí a gente pode passar para um novo eixo, né, que está importante ser inibido, que é do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí que a gente começa as polêmicas, né, de IECA, BRA, INRA. Então a gente vai fazer um resumão aqui dos principais estudos para depois a gente comentar o que tem de orientação hoje, de consenso de qual iniciar primeiro, certo? A gente teve o primeiro estudo que demonstrou que a vasodilatação com IECA reduzia desfecho foi o consensus com o enalapril seguido para depois do Solvit, né? Então a gente teve a consolidação do IECA, inclusive superando a hidralazina e nitrato na época, que era o que estava despontando como os possíveis vasodilatadores da IC. E meio contemporâneos dos estudos do beta-bloqueador também, né, Matheus? Pensando na ordem temporal, muito final perto de 1990. Final dos anos 90 começo dos anos 2000. Especificamente o consenso foi em 87, né? E aí foi muito engraçado que esse começo dos anos 2000, final de 90, começaram a surgir diversos estudos dessas classes, principalmente com o surgimento dos bloqueadores receptores de aldosterona. Surgiu o CHARM, querendo ver se dava para a gente associar o valsartana ao IECA para reduzir desfecho. Isso não foi possível, né? E depois a gente conseguiu ver que usando o bloqueador receptor de aldosterona em pacientes intolerantes ao IECA, a gente poderia ter o benefício da IC também. Então foi assim que ficou na época. IECA reduzia a mortalidade cardiovascular nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e para os pacientes intolerantes a gente podia utilizar o BRA. Outro grande trabalho em relação aos BRAs foi o próprio Valheft com a valsartana, né, que foi um dos grandes repercussores. Junto, o IECA e o BRA, cara, são mais de 30 mil pacientes estudados com benefício muito claro em tanto mortalidade quanto internação, reinternação e progressão da IC, né? Então, é muito claro o benefício dessas drogas, mas o que o Prata falou é muito verdade, né? Até na hipertensão é a mesma coisa. A gente fala que o BRA é igual xarope, só serve para tosse, né? Porque se tiver com tosse com IECA, aí você pode pensar em BRA, mas enquanto você não tiver um mecanismo que contraindique o IECA, foque no IECA sempre, quando você for pensar nos dois, né? Agora temos um outro pilar aí que pode ser interessante também nessa classe, né? Os INRAs vieram lá em 2015, 14, 15, né? Justamente a ideia foi o estudo Paradigm, ele veio com o uso do INRA associado a um BRA, justamente porque os INRAs, quando eles se degradam, eles podem acabar virando angiotensina, que poderia piorar a ativação desse eixo. Então, junto com o BRA, isso inibia essa atividade, né? Então, a gente está falando aqui do sacubitril valsartana, que foi uma droga que foi comparada justamente ao IECA, depois de uma fase de run-in, né? Então, para o Paradigm, a gente teve pacientes que a gente garantiu que eram tolerantes à droga, e a gente comparou com uma dose intermediária de enalapril, que era de 10 mg, e neste cenário, a gente teve um benefício desses pacientes. A gente tem que lembrar que no Paradigm, os pacientes estavam em terapia para ser razoavelmente otimizada, né? Faziam uso do IECA,
e aí depois o shift foi para o sacubitril valsartana, e faziam uso de beta-bloqueador. Então, a possibilidade de conseguir um desfecho melhor era mais difícil porque os pacientes não eram virgens de tratamento, né? Então, a redução de risco relativo que foi encontrada, né, de 20% aí no estudo Paradigm, é uma redução bastante significativa que a gente tem que lembrar. Mas isso gerou muitas críticas, né, do porquê não comparar o sacubitril valsartana com a dose otimizada de enalapril. E já que foi uma droga que foi associada depois de um início de uma terapia, ou seja, o paciente não era virgem de tratamento, será que a gente poderia começar com ela de cara? Então, no consenso que a gente estava comentando de 2021, a recomendação é que não fosse uma droga de primeira linha, né? A gente não introduzisse de cara o sacubitril valsartana. A gente deveria começar a terapia catedrática mais antiga com IECA ou BRA associado ao beta-bloqueador, e para pacientes que se mantivessem em classe funcional mais avançada, a gente deveria progredir a terapia, então substituindo o IECA e BRA pelo sacubitril valsartana, e essa é uma das novidades que aconteceu na atualização desse consenso agora de 2024. Por quê? A gente teve alguns estudos que tentaram justamente sanar essas pontuações que eu problematizei aqui agora com vocês. Então, 2 estudos que foram mais importantes foram o Prove Heart Failure e o Evaluate Heart Failure, né? Qual que é a ideia deles? Era tentar comparar justamente se em pacientes de novo ou em pacientes que não faziam uso de ECA e BRA, o sacubitril valsartana como primeira droga poderia demonstrar algum benefício. E eles conseguiram demonstrar justamente isso, né? Então, quando a gente foi comparar remodelamento reverso, melhora de fração de injeção, melhora de classe funcional, a gente obteve um desfecho positivo, o que ajudou a gente a ter a atualização atual. O INRA pode e deve ser utilizado como primeira linha para pacientes que não têm nenhuma contraindicação, e a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, e que tem a possibilidade social de usar a medicação, porque a gente sabe que é um custo um pouco diferenciado em relação aos IECAs e BRAs. Então, 2 estudos mais novos que trouxeram e foram uma das principais atualizações desse novo consenso, trazendo justamente o INRA como uma possibilidade de terapia para pacientes de novo e como pilar de primeira linha. Só lembrar que o Paradigm foi aquele que falou do 20%, né, do total, mas de risco relativo. É muito falado isso, né, que de fato foi o estudo 20-20-20, né, porque reduziu 20% em morte cardiovascular, 20% em morte súbita e 21% em hospitalização por evento cardiovascular. Em cima do IECA, que conforme muitos falam, né, mas estava em dose baixa, não estava em dose baixa não, era uma dose até bem interessante dos IECAs aí, a média desse estudo. Então, de fato, não é só o Paradigm, depois do Paradigm veio uma enxurrada de outros trabalhos que mostrou melhora, inclusive no remodelamento, com melhora da IM, enfim. Então, nós temos muitos benefícios, de fato, do INRA, inclusive agora começando a ter alguns ensaios mostrando benefício até em pacientes com clearance abaixo do que foi estudado no Paradigm, estamos aí esperando, inclusive no dialítico, a gente tem alguns potenciais trabalhos nesse sentido. Claro que eu não vou recomendar isso daqui, porque de fato ainda não tem um trabalho robusto para isso, mas são muitas evidências de fato que ser uma droga excelente. Né? E para sanar justamente essa questão, né, do IECA contra o sacubitril valsartana, será que tem algum benefício diferente? O Evaluate ele justamente colocou head-to-head, tentou mostrar não mudança de desfecho, mas mudanças também ecocardiográficas, né? E a gente conseguiu ver que houve realmente melhora de parâmetros ecocardiográficos, então melhora do diâmetro da cavidade, remodelamento atrial, que trouxeram benefício no grupo INRA, né, no grupo sacubitril valsartana. Então, aquela dúvida de, será que se tivesse uma dose mais otimizada ainda de ECA? Bom, já tem estudos que tentaram comparar justamente uma droga com a outra diretamente. E esses estudos também tiveram um desfecho favorável, e é por isso que a diretriz mais atual, né, o consenso mais atual, recomenda que a gente possa usar como primeira linha essa droga. Eu acho que a força que o INRA trouxe, que ele ganhou, veio muito do que traduziu da pesquisa, da área teórica para a prática, né? Ao contrário do que a gente vê em algumas medicações que a gente não consegue ver de cara o benefício no paciente, quem usa o INRA nos pacientes que toleram, a gente vê a melhora sintomática expressiva desses pacientes, tá? Então, isso, a prática clínica no consultório, para quem tinha condição paciente de condição de adquirir, a adesão foi muito grande. Então, por isso que os consensos e as diretrizes todas estão indo para esse lado de colocar um INRA junto com o IECA ou BRA como a primeira opção, né? Principalmente, se disponível, colocar o INRA de primeira escolha, junto, né? Não, né? Exatamente. Não junto, né? Escolher um dos 3. Então, de maneira geral, a gente tem as 3 medicações, as 3 classes para a gente escolher uma delas. O IECA, representado principalmente pelo enalapril, que foi o que esteve presente nos principais estudos. Dose. A dos principais estudos, a dose foi de 10 mg 2 vezes ao dia. Isso que é importante a gente pontuar, exatamente, né? Porque o argumento do Paradigm de ter usado é porque o consenso lá atrás, ele utilizou a dose de 10 mg 2 vezes ao dia. Então não haveria por que testar a dose de 20, já que o principal estudo justamente era com a dose de 10. Exato. Mas a gente chega na prática até 20 mg, assim. A gente colocou como meta 20 mg 2 vezes ao dia. Losartana, que a gente tem dose de 25 mg, que chega até 52 vezes. E um INRA, né, que a gente pode... Até qual dose que a gente está acostumado a chegar?
Só uma questão em relação ao IECA, né? O próprio Enalapril, apesar de ser o principal trabalho que a gente citou aqui, a gente tem outros trabalhos e, de fato, a dose média, né, do Enalapril foi de 16, né, dos trials que provaram que, de fato, tem um benefício. Então, por isso que fica as diretrizes, inclusive, a própria americana, se não me engano, até o próprio consenso fala entre 10 a 20, né? Ele não coloca nem 10 nem 20, ele coloca 10 a 20, né? E não existe esse comprimido intermediário que ele está falando, né? Exato. Não existe dose de 16, né? Foi uma média que o Vitor está comentando aqui. Mas respondendo... Juntando os estudos, deu 16 miligramas. Respondendo o que você perguntou, Matheus, a dose alvo que a gente tem que chegar do sacubitril valsartana seria de 200, né? E aí, pensando na dose inicial, né, das moléculas mais comuns, vamos falar aqui, né? Poderia ser o enalapril de 2,5 duas vezes, a losartana de 25 dose diária, porque a losartana tem um potencial de meia-vida mais longo, então daria para fazer dose diária dessa molécula. E o sacubitril valsartana, aí depende, né? Se o paciente é virgem de tratamento, sempre começar na dose mais baixa, de 50 miligramas duas vezes ao dia. Então, se é um paciente de novo ou que não usava IECBRA, começar a dose mais baixa porque ele tem um potencial de vasodilatação e hipotensão maior. Tá? Então, a gente quer evitar que isso seja causa de descontinuação da droga para esse paciente ou até de eventos adversos, então a gente começa mais devagar. Se o paciente usa mais de 10 miligramas de enalapril, ou seja, se ele usa 20, a gente pode começar em doses mais altas, já de 100 miligramas duas vezes ao dia. Tá? Então, esse ponto é importante da gente lembrar. E se o paciente já usa enalapril, a gente vai começar a dose de 20 miligramas, a gente começa com o INRA na dose de 100, só que somente 36 horas depois da suspensão do enalapril, justamente para evitar o principal efeito colateral que os INRAs têm, que é o angiodema. Essa dica é muito importante, a gente esperar essas 36 horas, lembrando que pro losartana não precisa esperar essas 36 horas, Até depois de 12 horas que acabou o losartana. Para cumbrar, né? Exatamente. Losartana, né? Agora, isso é interessante, porque muita gente tem essa dúvida, né? Poxa, então, quando o paciente eu tô com intenção de começar um INRA logo, eu começo então o BRA, já que não vai precisar de fazer o washout, né, de 36 horas. Eles ficam preocupados de ter que fazer esse washout, suspender o IECA, aí dá 36 horas, aí coloca depois o INRA. Pessoal, não precisa ter medo, né, de começar... vamos começar primeiro o BRA. Primeiro que você vai começar o BRA, se você de fato não conseguir atingir a objetividade de você colocar o INRA na internação, você pode provocar uma inércia terapêutica e esse cara sair de alta com o BRA. Isso é, de fato, já de cara ruim, mesmo quando ele não tem contraindicação IECA. E o IECA, a lógica de você fazer o washout é para você, de fato, evitar angedema, as custas do contexto da bradicinina, né, do IECA e do caso do INRA, né, porque a inibição da enepilisina de fato, aumenta o potencial de bradicinina e potencial de angedema. Mas se eu faço um washout, é porque a lógica de eu ter que eliminar aquelas drogas circulantes. Ou seja, a droga circulante. A droga circulante em 36 horas. Então, você não tem problema. Você pode retirar a droga, esperar 36 horas, não tem o menor problema. Tem paciente que eu falo mais, até prefiro falar, pula 3 doses, ao invés de falar 36 horas, que eles fazem cálculo. É bizarro, eles fazem cálculo. Não, peraí, 36 horas. Não, pula 3 doses e tá tudo certo. Depois você já começa a dose do INRA, conforme a equivalência que a gente fala. Perfeito. Acho que vale o detalhe que o INRA, ele também está disponível no SUS, através do formulário de alto custo, para pacientes com fração de ejeção menor do que 35% e já com classe funcional 2, já utilizando o IECBRA e as outras medicações. E um BNP aumentado, né? E com Isso BNP também é um limitador, aumentado. porque muitos serviços não têm dosagem de BNP e um nível sérico do BNP, ele é caro de se adquirir. Então, às vezes, o paciente não tem acesso ao INRA porque ele não conseguiu os dados que ele precisava para pegar essa medicação. Em termos de saúde pública é problemático. É problemático. Na melhor das hipóteses aí, isso é muito problemático. E aí, Matheus, você me perguntou como a gente otimiza o beta-bloqueador e o INRA também tem um racional de como otimizar, né? Então, no paciente ambulatorial, a gente pode ser um pouquinho mais agressivo na hora de otimizar, porque a gente não tem esse risco da piora de classe funcional no primeiro momento. É justamente o contrário. O paciente costuma melhorar a classe funcional e rápido quando a gente começa essas drogas para ele. O que pode acontecer? A vasodilatação intensa causar hipotensão, principalmente nos pacientes em uso de furosemida, que foi o que a gente viu no estudo Paradigm. Os pacientes reduziam a dose de furosemida porque ele tem um efeito natriurético relacionado à deprilisina, e isso ajuda, inclusive, a gente a diminuir a dose de diurético e manter o paciente em euvolemia e melhora de classe funcional. Então, salvaguarda da gente prestar atenção na pressão desse paciente, a gente também tem que estar sempre atento na questão volêmica para manejar a diureticoterapia e, eventualmente, suspender desses pacientes. Então, o ideal é que a gente reveja esse paciente em 1 a 2 semanas para que a gente possa ajustar a dose e evitar possíveis efeitos colaterais indesejados e confirmar a coisa que o Matheus falou, que na prática clínica a gente percebe, a gente traduz isso em estudos. O paciente melhora a classe funcional rápido e isso ajuda bastante na aderência. E eu quero aproveitar essa deixa, Rossi, para soltar uma pergunta para os dois especialistas. Para paciente que a gente está, por exemplo, numa dose de sacubitril de 100 miligramas
e está com pressão sistólica de 90. A gente já viu pacientes com pressão que fica muito baixa e tolera bem. A gente tenta chegar na dose de 200 ou fico com receio nessa pressão já limítrofe? Que isso acontece, né? PA limítrofe e tô na dose subótima do INRA. Qual que é a opinião de vocês nesse cenário? Lembra aquela história que eu estava te falando da regra, da exceção da regra? Pelo consenso, tá? Pelo consenso da diretriz atualizada agora em 2024, PAS abaixo de 100, a gente não deveria progredir a dose ou associar a medicação, tá? Agora, a exceção da regra, né? Quem é seu paciente? Porque é um vô que vai cair e bater a cabeça. Seu paciente, por mais que ele seja mais jovem, ele é um paciente que tem cognição para entender os efeitos colaterais possíveis da otimização dessa terapêutica. Se a resposta é sim, a ideia é que você tente sim, porque outra coisa que o Paradigm mostrou é que a droga é bem tolerada. E a gente vai falar de um estudo ainda mais importante e mais recente do Paradigm, né? O Vitor, que é catedrático no estudo aí, que é o Strong. Os pacientes, eles toleram vasodilatação. O medo é nosso. O paciente tem menos medo que a gente. Então, a cada 10 que a gente tem medo, 9 teriam tolerado a droga. Então, a gente... Sim. Quando o paciente é bom para isso, ou seja, ele tem capacidade de entender efeitos colaterais, entender a posologia da medicação, procurar atendimentos possível, ele não está sob um risco aumentado de ter uma queda grave, esse paciente dá para tentar. Agora, se o paciente não tem todas as condições juntas, a regra é que não. Perfeito. E acho que só um detalhe para a gente fechar, então, os INRAS, a respeito do cuidado com a função renal, né? A gente ficar atento do clearance de 30, ainda a gente não deve utilizar nenhuma delas, e principalmente também o potássio acima de 5, tá? E sempre monitorizar esses parâmetros de função renal e eletrólito quando a gente aumentar a dose ou começar essas medicações. É só lembrar, porque se a gente entrar num processo aqui de discutir sobre as medicações de insuficiência cardíaca, o Quarteto Fantástico, no contexto da injúria renal, seja ela aguda ou crônica, a gente entra em outro podcast que já tem na 12x8, que foi com o nosso amigo Gabriel lá do Nefropapers. Um grande abraço aí pro Gabriel, que ficou excelente. A gente falou só disso. Quarteto Fantástico, medicações para IC no contexto de injúria renal, seja ela aguda, doença renal crônica. É um excelente muito bom, um episódio bem maneiro, teve feedback muito legal, né? Então, e aproveitando, né, a gente tem esse episódio de medicações para IC na disfunção renal com o Nefropapers, do Gabriel Montezuma, e temos o episódio de INRA e SLT2 com a doutora Carolina Casadei, um episódio fantástico também em áudio, que vale a pena vocês ouvirem depois desse aqui. Só para lembrar para a galera que talvez aqui esteja construindo o racional de tudo que a gente está falando aqui em relação ao INRA, que a gente falou um boletim da fisiopatologia no caso do beta-bloqueador, e aqui no INRA a gente só lembrar que a inibição da iliprelizina, né, ela vai trabalhar com um maior acréscimo de circulação de BNP, né, que é o hormônio já ativo desse BNP, e o hormônio circulante BNP ele vai promover, de fato, mais vasodilatação, portanto, reduzindo pós-carga, trabalhando aí com potencial de vasodilatador, né, ao lado do contexto até do BRA, e também natriurese. Então, por isso que você falou, né, Rô, essa questão de você ter que pensar na questão volêmica quando você aumenta ou inicia um INRA associado ao diurético, enfim, ficar atento. E pode até, daqui a pouco a gente vai falar mais nisso, né, sobre a questão de você usar essas drogas em pacientes que estão até mais cheios, cabe mais ainda você pensar em, de fato, iniciar o INRA, né? Quer falar também no contexto da IC aguda? Acho que deixa para daqui a pouco. A gente fala dos contextos clínicos de todo mundo, né? Contextos clínicos com as outras medicações. Mas só para terminar, então, dos INRAs, vou falar só porque, falando só bem do INRA, os caras são o maior defensor do INRA, estão sendo patrocinados por eles. Não é verdade, tá? Inclusive, verdade, podia ser, né? Quem sabe? Mas tem um estudo também, que é mais recente, chama LIFE, que ele comparou o uso de sacubitril/valsartana com a valsartana exclusivamente em pacientes que têm classe funcional 4, ou seja, pacientes mais graves. E nesse contexto, não mudou muita coisa, tá? Inclusive, recorreu mais hipercalemia no grupo sacubitril/valsartana, sem melhora de classe funcional e de diminuição de desfechos relacionada entre um grupo e outro. Pacientes mais graves, que têm mais desfechos também, mais difícil de mexer, né? Então, mas assim... é bom que você comece cedo para o seu paciente não chegar nesse cenário clínico e aí não ter mais o benefício. Acho que essa é a mensagem final aí. Beleza. Então, para a gente fechar os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, os antagonistas mineralocorticoides, que a gente começou com o Rails, lá também por volta do final de 1990, início da década de 2000, que demonstrou o benefício da espironolactona em pacientes com IC, e depois a gente teve o Éfesos em pacientes com pós-infarto com disfunção ventricular, e por fim, o ênfase mostrando a eplerenona, até com um perfil um pouco melhor do que da espironolactona de efeitos colaterais, demonstrando uma boa redução de desfechos em pacientes com disfunção ventricular, consolidando os antagonistas mineralocorticoides na insuficiência cardíaca. E é interessante a gente pontuar as principais contraindicações que são semelhantes ao do IECA, BRA e INRA, justamente por estarem atuando no mesmo eixo, que é a disfunção renal e a hipercalemia.
Com certeza, a gente não deve começar com potássio acima de 5, ainda é a recomendação justamente do consenso. E aqui não tem muita discussão, porque IECA, BRAIN, já tem alguma discussão de nefroproteção a longo prazo, então às vezes a gente tolera a taxa de filtração abaixo de 30, é discutível colocar ou não. Os mineralocorticoides, o consenso é bem taxativo, não colocar mineralocorticoide taxa de filtração abaixo de 30. Você falou muito bem, né, Matheus, do Rails e do WAN. Eles até colocam o negócio, só que você já falou isso daí, né? Com parênteses de uma creatinina de 2,5, né? É uma das poucas... Também tem um valor absoluto, Exato. é verdade. Eles então, colocam o valor taxa de absoluto filtração dessa abaixo vez. de 30 ou creatinina 2,5 no homem ou Isso. 2 na mulher. 2 então, na mulher, é perfeito. diferente Eles já entre os separam sexos aí ainda também. homem e mulher. Então isso é importante também pra galera saber. E outra coisa que acho que é vamos ver não curiosidade, mas é o ponto mais discutível aqui dos inibidores de mineralocorticoide, é justamente a relação da espironolactona com a eplerenona. Por quê? O Rails, ele é a molécula que a gente usa, é a espironolactona, que é a que estava disponível do Brasil mais amplamente até o ano passado, e ele viu pacientes com classe funcional 3 e 4, não tinha pacientes classe funcional 2, tá? E a gente não, mas na prática clínica, esse conceito era muito explorado de se adicionar em classe funcional 2, porque o eplerenone, no ênfase, incluiu esses pacientes classe funcional 2. Mas a molécula não é igual, o perfil de efeito terapêutico não dá para ser comparado, porque a gente nunca teve esse head-to-head, e o efeito colateral da ginecomastia, que desaparece principalmente aí com o uso da eplerenona, não é mais pronunciado na espironolactona. Mas se a gente for ser mais taxativo, mais acadêmico em relação a isso, a espironolactona seria pacientes reservados com classe funcional mais avançadas, 3 e 4. Não daria para a gente extrapolar esse conceito para classe funcional 2. Na prática clínica, a gente vê muito espironolactona paciente de classe funcional 2 com disfunção ventricular. Até classe funcional 1. Aí é muito da filosofia de cada um, tá? Mas aqui a gente para trazer a ciência. A ciência é classe funcional 3 ou 4. É complicado, né? Porque assim, é classe funcional 3 ou 4 com paciente já otimizado, sem SGLT2, mas com beta-bloqueador e o IECA. Aí, no caso, se ele internou descompensado, mas depois você compensa ele, e aí vou colocar para ele evitar descompensar, porque... mas se ele já descompensou e você achou que é uma classe funcional mais avançada, você poderia considerar que ele já foi classe funcional 3, aí esse paciente foi incorporado nesse estudo. Mas o que você falou é muito interessante, né, Matheus? São estudos mais recentes. Não são recentes, mas eles são menos antigos que os estudos de ECA beta-bloqueador, e aí começa a ter essa dificuldade de provar mudança de desfecho, porque a gente já tinha outras moléculas melhorando a qualidade de vida dos pacientes e sobrevida também. A questão do 3 e 4 é mais que o espironolactona, né, que foi uma prova mais robusta com o Rails, né, e o ênfase já mostrava benefício em classe 2 com a eplerenone, né? Essa foi a adição aí. E acho tanto que as diretrizes colocam como uma classe inteira para partir de classe funcional 2, né? Deixar isso muito bem claro. A questão da contraindicação, que é bem formalizada, né? De fato é uma contraindicação absoluta, que todo mundo, né, tem essa dúvida também, né, no dia a dia, é a questão da ginecomastia dolorosa, que eu acho que é bem importante por conta dos mecanismos androgênicos, antiandrogênicos, na verdade, que essas drogas têm. E aí é por isso, inclusive, que a gente opta por transicionar para eplerenone, por exemplo, em alguns casos, né? Então, a espironolactona tem esse potencial de efeito, a ginecomastia dolorosa, de fato, é uma contraindicação absoluta, então apresentou, tem que realmente tirar. E aí você pode optar posteriormente em retornar a eplerenona. E fazendo advogado do diabo do que eu mesmo critiquei, até 2024 a gente não tinha eplerenona amplamente disponível aqui no Brasil. Então a gente usava espironolactona porque é o que tinha e vamos ver se tem o benefício clínico, né? A gente acabou não produzindo dados para demonstrar que tinha benefício em relação à classe funcional 2, mas é o que tinha. Agora a gente tem mais disponível com maior facilidade a eplerenona, ainda não disponível a nível de SUS, mas é uma molécula que é menos cara que o sacubitril valsartana, por exemplo. Uma coisa que a gente pode perceber é que ela está num prateleiro um pouco abaixo dos INRAS, por exemplo, né? Então, se você tiver já uma função renal limítrofe, um potássio limítrofe, cuidado, porque eu já vi o paciente continuar com o antagonista mineralocorticoide e não vou iniciar o IECA porque a função renal ou o potássio estão limítrofes. E outra coisa para a gente finalizar em relação às doses, né? A dose 25mg, e muitas vezes as pessoas perguntam se eu preciso chegar na dose de 50, a dose não precisa ser elevada. Perfeito. É mais fácil, né? Então, uma droga que é mais fácil de colocar, porque efeito hipotensor muito atenuado, né? Quase a gente não tem esse problema nessa questão, mas a alteração da calemia também mais intensificada, né? Essa dúvida existe muito, né? Então, a eplerenone ela vai piorar a função renal e por isso que eu não posso? Ou a questão da preocupação com a função renal muito por conta da exposição a um potencial maior de hipercalemia? É muito mais por aí, né, Ross? Essa questão de você evitar o ARM, né? Em contexto de injúria renal, seja ela aguda ou crônica ou em evolução, é muito mais pelo potássio do que, de fato, pensar que algum mecanismo expõe ao paciente a uma deterioração da função renal. Então, é uma atenção que a gente tem que ter em pacientes que estão evoluindo por alguma outra causa, até seja na descompensação aguda quanto na crônica,
E aí a gente acaba focando muito no potássio nesses casos. Lembrar que acima de 5 a gente evita começar, claro. E aí algumas diretrizes, inclusive, colocam 5,5 como um corte para a gente poder avaliar. Mas basicamente, acima de 6, esquece. Tem que realmente tirar 100% da dose. Entre 5 e 6, a gente reduz metade da dose, podendo ser cogitada a redução da dose, não suspensão de cara, até para evitar, como a gente já falou aí, essa terapêutica, né? E quando você corrigir, ainda mais se for uma descompensação aguda, você pode pensar em voltar o quanto antes. Pode e deve, inclusive, né? Só para lembrar o pessoal que não é assim, tirou, acabou, não. Se tiver algum fator que esteja descompensando aquela disfunção renal, você consegue resolver, por favor, lembre-se de voltar, porque é tão importante quanto. A gente se lembra, a gente falou aqui no começo, a dose cumulativa com as outras classes, quanto mais dose, quanto mais classes, mais benefício. Então, nunca esquecer de bloquear o máximo de eixo possível fisiopatológico. Ou seja, ela hierarquicamente é menos importante que talvez em beta-bloqueador, mas a ausência dela também é muito importante. Né? Não ter ela tem um impacto muito importante no paciente, então ela tem que entrar. Falando muito da hipercalemia, né? A gente tem drogas novas para tratamento de hipercalemia, não é o objetivo do podcast, não vou me estender muito aqui, mas a gente tem o ciclosilicato de zircônio, né? Aprovado aqui no Brasil para a gente fazer uso agora, também não está disponível. Episódio, hein? Não está disponível a nível de SUS ainda. E também tem o Patiramer, que também aí é muito mais difícil de conseguir, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita experiência ainda, mas então tem duas possibilidades. Mas para quem não vai conseguir o ciclosilicato nem o Patiramer, a gente tem uma outra possibilidade que, inclusive, não é só para calemia. A gente tem que introduzir, que é o uso do ISLT2. Então, antes de começar até a pensar o que eles fazem, já fica aqui uma dica. Pacientes que fazem uso de ISLT2, analogamente às outras drogas que a gente está falando, incorrem com menos hipercalemia, tá? Perfeito. Então, se você não vai se convencer com os demais argumentos que a gente vai dar daqui para frente, se convença que você não deveria não se convencer, mas enfim, se convença com esse. Ele vai ajudar ao controle da calemia. Perfeito. Por isso que é um time, né, sinérgico. E só para fechar, para complementar uma coisa que eu falei da dose de 25 miligramas, né? Mas a eplerenona eu posso chegar até 50 miligramas, tá? O 25 fixo para espironolactona. Então, chegando nesse GLT-2, eu lembro que, Vitor, a gente fez um episódio lá nos primórdios do Dosecast. Foi meu primeiro episódio. Foi o primeiro episódio. Meu primeiro episódio. Eu emocionei. E realmente foi um episódio muito Eu tava legal. nervosão. É só em áudio, se chama ISGLT2, é uma perspectiva histórica muito legal, que a gente fala desde o começo da droga para diabetes, depois chegando na IC. E sendo bem sincero, né? É até importante a gente recomendar, porque foi um dos primeiros episódios, a ISLT2 já estourou de novas evidências, talvez esteja bem atrasado já, mas certeza. dá para dar uma noção interessante 3 anos de como atrás, as coisas né? surgiram, né? E não se assustem com a qualidade do áudio, eram outros tempos da 12/8, tá? É até legal Aí também. tá Playboy ver. agora, tá Playboy, né? E, por fim, então, chegando no SGLT2, o que é de relevante pra gente, da PAGF, Imperial Reduced, que demonstraram redução de desfecho composto, né, com mortalidade, morte cardiovascular e redução de hospitalização com essas medicações inibidores da SGLT2. Então, em pacientes não diabéticos. Pacientes não diabéticos e já otimizados com todas essas classes que a gente comentou até então. Então, uma medicação que chegou surpreendentemente para ficar e com impacto muito positivo nos nossos pacientes. Assim, coisas a falar bem dos GSLT2, infinitas. O porquê a gente vai falar bem deles, não tenho ideia. Né? Como eles funcionam, assim. Até temos, para de também, né? Não, Até temos. Sempre que você tem mais de uma explicação, é porque nenhuma delas é boa. E esse se aplica no SGLT2. Por quê? Ele é glicosúrico, ele aumenta a disponibilidade de cetonas para a produção do metabolismo energético cardíaco, ele diminui, ele aumenta um pouquinho a natriurese, melhora a volemia. Tudo bem. Outras drogas propuseram fazer alguns desses mecanismos e não tiveram o mesmo resultado, né? Então, tá bom, a gente sabe alguns porquês, mas honestamente falando, assim, enfatizando o que é, a gente não tem certeza, tá? Agora, ele é bom? Ele é incrível, né? Ele é muito, muito bom. Primeira coisa, perfil hemodinâmico, 0. Não tem ação sobre a pressão do paciente. Então, todo mundo estava com medo de otimizar a INRA, estava com medo de otimizar beta-bloqueador, porque pode evoluir com graus mais avançados de BAV, o paciente pode piorar a classe funcional. E a SGLT2 não tem essa discussão. O paciente continua idêntico ele estava e melhora a classe funcional. Tá? Outra coisa muito importante desses pacientes, nefroproteção. Né? Então, ele melhora a classe funcional, ele melhora a sobrevida, diminui a taxa de eventos e o paciente, ele para de progredir a doença renal, que a gente sabe que essa relação cardiorrenal é muito importante para esses pacientes e o que pode determinar o aumento de internações também desses pacientes.
Outra coisa muito importante que é mais recente também. Trials que demonstraram a segurança e o possível benefício da introdução dessas drogas no contexto de internação, né? Então, acho que o mais robusto, talvez, seja o impulso para a empaglifosina, que demonstrou que é seguro, o paciente não piora a classe funcional, ele não piora a função renal e, eventualmente, diminui o tempo de internação e já ajuda na inércia terapêutica o paciente manter a adesão e uso dessa medicação a longo prazo. Então, acho que é uma das coisas que esse consenso trouxe agora que não tinha antes, é a possibilidade do uso intra-hospitalar aí dessas medicações de SGLT2, que já foi muito bem absorvida na prática clínica. E os principais 2 cuidados, pela glicosúria que ele causa, pode aumentar as infecções geniturinárias e a possível, teoricamente, né, mas acontece também na prática, mas não frequente, a cetoacidose euglicêmica nos pacientes diabéticos. Principalmente, e por isso que ele não é recomendado em pacientes portadores de diabetes tipo 1, que aí a possibilidade de ocorrência de cetoacidose euglicêmica fica muito mais alta. Essa é uma dúvida que todo mundo levanta, né? Só lembrando aqui, já que você puxou a questão do diabetes, né? Isso que a gente falou tudo aqui, do DAPA-HF, do Emperor Reduced, tudo em pacientes que têm diabetes ou não. Então, não importa se o cara tem diabetes ou não, está de fato indicado como benefício para ICFR no contexto desses desfechos cardiovasculares, que essa droga maravilhosa, cada vez mais a gente tem conhecido os potenciais benefícios do SGLT2. Então, é uma droga maravilhosa porque é uma dose única, 10 mg, tanto a empagliflozina quanto a dapagliflozina, são 10 mg, e, de fato, é muito fácil posologicamente para o paciente e tem um benefício realmente absurdo em diversos cenários. Tem até a dica, né, de pegar a empagliflozina de 25, rachar o comprimido. O Empassus. Que já é sulcado, inclusive, para isso fazer, né? Então, facilita a vida do paciente. Já chega na maldade, né? Eu gosto quando a indústria ela é honesta, né? Ela sabe o que está acontecendo e fala, beleza, vamos ajudar. Mas outro dado que é interessante também é a função renal em relação aos SGLT2, né? Também, como os IECAs e BRAS, pode haver uma queda transitória da função renal no início da terapia, mas a nefroproteção a longo prazo é muito bem documentada. Exato. Inclusive, a gente tem estudos que precedem até os estudos de IC em relação à proteção renal com as moléculas de SGLT2. E aí, mas e o paciente que já está mais em estágios terminais? A gente pode introduzir, né? Então, a gente tem segurança para a introdução da dapagliflozina com o clearance acima de 20 e da empagliflozina acima de 30. Introduzi em 32 e caiu para 25, preciso suspender? O próprio consenso diz que não. Existe alguma segurança e é discutível que a gente mantenha se o paciente já usa e deteriora a função renal até o limite seria 15, talvez, né? O consenso pontuou um pouquinho que 15 talvez seja o mínimo do mínimo aí, mas trials estão ocorrendo para a gente estudar justamente o benefício dessa molécula em estágios mais finais da doença renal. Muito menos na diálise, a gente não tem muita essa noção, mas a gente sabe que o DAPA é CKD e o EMPA-KIDNEY, né? A gente também já trabalhou muito bem no episódio. Vale dar uma olhada no nosso episódio de medicações para IC e injúria renal, porque a gente destrinchou bem essas drogas e justificou o porquê, de fato, ainda tem benefício mesmo em clínicas menores. Então, poxa, é um leque de pacientes absurdo que a gente consegue atingir com benefício dessas drogas, né? Bom, então a gente aqui, em 50 minutos, falamos das 4 principais medicações e agora vamos juntar elas para saber como a gente vai otimizar essas medicações. Matheus, antes de a gente falar do cenário clínico, eu já queria pontuar então o que eu falei que o Vitor ia fazer, que é falar do porquê que a gente tem esse consenso. Por que houve uma atualização de 2021 para 2024? Porque a gente tem um estudo muito robusto e que justamente focou nessa discussão que a gente está tendo. Como fazer essa otimização, e aí depois que a gente fala do Strong, que é justamente esse trial, aí a gente vai para os casos clínicos dentro do Strong, porque a recomendação é... baseada nele, né? Exatamente. Exato, O Strong HF, ele tá morando na nossa mente já há um tempo. A gente não consegue ver uma aula sobre o Quarteto Fantástico, tratamento de física cardíaca, sem ouvir falar do Strong, né? Mas é justamente entendendo que a gente não tá tratando bem nossos pacientes, né? A gente tem uma tendência muito grande em trazer inércia terapêutica, ainda mais no contexto de uma internação por descompensação da IC, né? E ele sai com medicações pouco otimizadas, pouco tituladas. Pouca medicação, né? Poucas classes. Inércia terapêutica em uma fase vulnerável, né? Que é até... 3 a 6 meses aí da alta hospitalar, onde o paciente tem um potencial muito maior de eventos cardiovasculares novos e reinternação. Então, sim, a gente tem que falar sobre isso, e o Strong HF foi um trabalho publicado em 2022, é um trabalho basicamente com hospitais, né? Foram 87 hospitais em 14 países, a grande maioria países europeus, né? Então, esses 1.078 pacientes que conseguiram refinar aí para ser randomizados e trabalhar no contexto de 2 grandes grupos que foram avaliados numa randomização, né, que foi
paciente que a gente vai manter o trabalho aí com o tratamento usual que a gente faz para IC, e aí, claro, lembrar que a gente está trabalhando com o tratamento usual para esses hospitais, né? Então, eles vão fazer o que eles fazem no dia a dia lá. Rotina normal do hospital, Rotina né? normal. E o outro grupo, de fato, a gente trabalha com um mecanismo mais intenso de você otimizar até 50% da dose até alta hospitalar, de fato, desse paciente, e depois você vai ter 4 consultas nos próximos meses para você conseguir entender os desfechos ao final de 180 dias, tá? E aí esse desfecho vai ser vinculado à reinternation por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular. Então, tivemos um benefício absurdo, né, no contexto de você otimizar em até 2 semanas a dose máxima após a alta. Então, essa intensificação é você tratar até 50% da dose máxima que a gente quer das 4 classes, né? E você fechar essas 4 classes em 2 semanas, cara. É ousado, minimamente ousado, né? A gente tem até a gente que, né, tá fazendo isso há bastante tempo, né, Rossi, estudando isso com uma certa frequência todos os dias, a gente fica, de fato, preocupado com alguns casos, a gente acaba individualizando. Não é uma meta tão fácil assim, não. Então, o benefício foi muito claro. A gente conseguiu repercutir em melhora desses desfechos primários em 34% e também no contexto de uma melhora do BNP e dos sintomas em classe funcional para esses pacientes a longo prazo, sem repercutir em desfechos de não segurança, como, por exemplo, hipotensão, injúria renal, né, e bradicardia. Então, esses efeitos colaterais que a gente não quer foram muito seguros dessa estratégia mais intensiva em comparação com o grupo do tratamento usual. Então, a gente vê que o benefício é acumulativo, só uma questão muito pontual. A gente poderia falar horas aqui do Strong, que ele é bem interessante, mas o tempo é relativamente curto. Como o Strong. Foi publicado... 2 semanas para otimização. Exato. Foi publicado em 2022. Então, a grande maioria dos pacientes, né, apenas 4% estavam em uso do INRA e nenhum, praticamente, né, quase ninguém estava em uso do SLT2. Ou seja, não era terapia quádrupla ainda na época, era uma terapia tripla, mas que a gente deveria tentar otimizar 50% de internação e aí 100% em 2 semanas. Alguma parte do trabalho foi até 6 semanas essa otimização, mas nesse grupo de até 6 semanas, a gente demonstrou uma redução de hospitalização e reinternação e mortalidade por todas as causas em 6 meses. Então, isso é muito importante, né? E isso que trouxe segurança para a gente justamente ter coragem de vasodilatar, de otimizar a dose do beta-bloqueador nos pacientes que acabaram de ser internados e parar com aquela inércia de não vou tratar. Claro que eles tiveram 4 consultas em 6 meses. Não é a rotina de muitos centros aqui no Brasil, porque a gente tem ambulatórios muito cheios, né, que estão congestionados, e o retorno acaba sendo muito longe disso. Aí é difícil você otimizar a dose. Claro que o paciente tem uma chance muito maior de ter efeitos colaterais. Mas que em termos de saúde pública, né, seria muito interessante, com essa redução expressiva de eventos, a gente já sabe que reduz eventos, a gente tem uma revelação precoce. Se isso acontecesse, a gente conseguiria, muito provavelmente, ser custo eficaz. Uma consulta no SUS não é cara pro sistema, né? Perfeito. E puxando o gancho do Strong, só para terminar, a gente ia falar dos perfis clínicos, tem outro estudo que chamava Guided, que ele também tentava guiar a nossa terapia de acordo com o nível de BNP desses pacientes. E a gente conseguiu demonstrar que pacientes que tinham uma otimização mais precoce e a gente conseguia reduzir brevemente o BNP para baixo de 1.000, tinham também uma evolução mais favorável a longo prazo. Ou seja, mais um dado corroborando e demonstrando bioquimicamente que faz sentido a gente tentar ser agressivo e controlar principalmente o nosso paciente bem perto da gente para conseguir otimizar a terapêutica dele e diminuir a taxa de eventos que ele vai ter a longo prazo. E eu vejo, Rossi, que esses estudos trouxeram 2 mensagens para a gente. A primeira é, vamos iniciar o quanto antes e otimizar o quanto antes. A segunda, não precisa ter medo de iniciar, se o paciente permitir, as 4 doses juntas, se possível, entendeu? Ou pelo menos as 3, SGLT2, beta-bloqueador em INRA, ao mesmo tempo, e se função renal permitir, eu já associo o agonista de mineralocorticoide. Inclusive foi isso que o Strong fez, né? Colocar as 3 classes de uma vez só, em vez de ir otimizando uma, ir otimizando a outra e otimizando a outra. Tá? A gente não tem nenhum estudo comparando essa estratégia, mas sugere que tem um benefício. Aí a gente ia chegar. Sugere-se que através desse estudo que iniciar as 4 doses, as 4 classes em doses baixas são melhores do que eu iniciar chegar no dose-alvo para então iniciar outra, a mesma ideia que você está tendo com a hipertensão. Então, ou seja, é melhor eu atuar em vários eixos do que eu chegar junto num eixo só. Exatamente. Né? Essa estratégia eu não posso te falar que vai reduzir a mortalidade do paciente. Mas assim, se você for começar uma droga otimizar e depois começar outra droga otimizar, você vai ter que fazer isso de uma maneira muito rápida para em 6 semanas conseguir otimizar 1, 2, 3, ou cada uma por vez e chegar na dose-alvo em 6 semanas. É mais difícil. Então, para a gente deixar bem prático, paciente que não tem nada, tá de consultório, muito tranquilo, assintomático, euvolêmico, PA boa. Eu posso iniciar as 3 classes ao mesmo tempo, INRA, beta-bloqueador e SGLT2,
monitoro esse paciente precocemente, em 14 dias, a função renal, eletrólito, PA e frequência cardíaca, vou ajustando as doses e já posso associar o antagonista do mineralocorticoide. Mas para a gente finalizar, existem algumas situações que a gente tem que tomar cuidado com uma classe ou outra, e é isso que a gente vai jogar de bate-pronto aqui. Primeiro, o paciente que ainda está com gesto no pronto-socorro. Qual dose, qual medicação que eu não devo evitar? Qual que eu devo focar em otimizar? Só para a gente poder trazer aqui um racional mais lógico e não ficar tendo uma interpretação, né? A gente não tem, pessoal, nenhuma evidência específica de uma estratégia para todos, né? De uma forma geral. Então, no fim, a gente está cada vez mais vendo isso, já fala várias vezes aqui em vários episódios que a gente sabe que cada vez mais os tratamentos para as doenças de maneira geral, doença coronariana, enfim, doença cardíaca, individualizar é a palavra, né? E é isso que você está querendo trazer para cá. Então, individualize nessas estratégias de cada paciente. O que a gente sabe é o seguinte, começa o quanto antes e o mais rápido possível. Agora, individualize em cada caso, né? E os pacientes, então, só para lembrar, né? Você falou aqui, no caso, com insuficiência cardíaca descompensada no pronto-socorro. Você tem que pensar se esse paciente ele já tinha alguma droga já iniciada prévia, ou seja, já tinha um diagnóstico prévio de IC e descompensou, que é uma IC crônica que descompensou, ou uma IC aguda de novo, que é um cara que não tinha nenhuma medicação prévia, era um virgem de tratamento. Então, você vai entender qual que é o nível de compensação. Geralmente, esses pacientes estão com um potencial aí de ou má perfusão ou congestão sistêmica mais exacerbada, ainda num processo de ajuste. Então, aqueles pacientes que estão mais cheios, né, que até o trabalho ele fala, né, dos mais cheios, dos mais vazios, né, que eles colocam, mais wet secos, and dry, ele fala. wet and dry, né, a gente vai trabalhar com drogas que favoreçam mais a eliminação de líquido, por exemplo, como o INRA, né, o ISLT2, né, A espironolactona também tem efeito diurético, né? espironolactona, e evitar, então, INRA e a SLT2 e espironolactona acabam nesses pacientes que estão mais congestos, já é uma boa droga para ser iniciada, né? Depende muito do perfil hemodinâmico de cada paciente, se a gente já vai estar trabalhando com vasodilatação na fase da transição das medicações endovenosas, caso ele tenha precisado, enfim. Mas essas três classes, principalmente, elas são muito interessantes, salvo contraindicações que a gente já falou aqui com vocês. E o beta-bloque e o patinho feio nesse cenário. Nesse cenário da descompensação, né, com congestão sistêmica, onde você vai ter uma taquicardia compensatória para aquela descompensação, aquela hipervolemia, você reduzindo a frequência ali de uma certa velocidade pode ser prejudicial para o paciente. Apesar de que isso é questionável, né, muitos especialistas, a gente entende isso também, que já temos os trabalhos que mostraram benefício do beta-bloqueador, a grande maioria envolve classe funcional 4, que é o cara que está em sintoma em repouso, com dispneia e congestão. Né? Então, mostrou benefício. E aí, né? Por que eu não vou usar? Mas é prudente que você tenha mais cautela, sim, nesses pacientes. De maneira geral, a orientação é paciente congénito, vamos esperar compensar para depois iniciar o beta-bloqueador. Não é que você não vai usar o beta-bloqueador nunca. Você não vai começar agora. Você vai começar daqui a pouco. Em breve, ajusta exatamente. primeiro, depois você trabalha com o beta-bloqueador. Posso iniciar precocemente, não precisa ter medo, esperar um tempo. Né? Essa é uma mensagem importante. Agora, outras condições que eu acho importante a gente comentar. Paciente com disfunção renal. A gente tem que ter muito cuidado com os INRAs, Equibra e antagonistas de mineralocorticoide, então a gente vai ter uma reavaliação mais precoce, como a gente já falou bastante aqui no episódio. E acho que uma dúvida que deixa bastante é o paciente com PA limítrofe. A gente sabe de todas as medicações do Quarteto Fantástico, e a SGLT2 é que menos mexe na pressão. Mas, tanto o beta-bloqueador quanto o antagonista mineralocorticoide abaixam pressão e o IECA bastante e o INRA mais ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses pacientes e reavaliando para saber quando que eu vou otimizar essas medicações. E aí eu trago até uma pergunta interessante, né? Vocês têm uma ordem de preferência nesse paciente com PA limítrofe sobre aumentar beta-bloqueador ou aumentar o IECA ou a hora de passar para o INRA? As subanálises do próprio DAPA, HF, enfim, do Emperor Reduce mostraram que você tem até muita segurança no paciente que está hipotenso, você não tem uma repercussão. O Rossi já chegou a comentar aqui rapidinho com a gente isso. E pior que os antagonistas mineralocorticoides têm, de fato, sim, uma certa segurança para pacientes hipotensos também, apesar de ser contraditório, porque a gente usa para como antihipertensivo no contexto do paciente hipertenso isolado, né? Como quarta droga, né? Mas a gente tem muita segurança também de utilizar antagonista mineralocorticoide aqui para esses pacientes também, então a gente acaba evitando aí os inibidores do sistema renina-angiotensina aldosterona muito mais do que as outras classes. Então, SGLT2 e ARM, né, que é o antagonista mineralocorticoide, podem ser utilizados com mais preferência nesses pacientes. Então, como abaixa menos a PA, eu posso tentar, às vezes, começar uma dose mais baixa do antagonista mineralocorticoide. Exato. E vou avaliando o paciente se ele vai tolerar, assim como o beta-bloqueador, né? E subindo bem devagar, porque pode sentir a pressão. Agora, um INRA
infelizmente, vai ficar muito limitado. Não vai ser a droga inicial, mas ela vai ser tentada eventualmente, né, Matheus? Acho que é a mesma ideia da função renal. O paciente que tem a função renal mais alterada, né, o clínico que está mais perto de 30 ali, a gente vai começar doses mais baixas dos sistemas das inibidores de enalapril. Exatamente. Então a gente não vai começar com 10, mesmo que talvez ele melhorasse mais classe funcional, a gente vai começar com doses mais baixas, porque o rim não está tolerando muito, então a gente vai começar assim. O paciente que é mais hipotenso, mesmo que o rim seja bom, a gente também, eventualmente, quando começar, vai começar mais devagar para ele tolerar a medicação e justamente chegar naquele cenário que a gente falou. Talvez mais classes seja melhor do que mais doses, quando a gente não conseguir atingir mais doses, né? Porque o ideal seria mais classes e mais doses. Aqui a gente está falando do início, né? O que você vai iniciar, né? Depois a via é outra jogada, né? O outro paciente que acho que você vai colocar pra gente aqui, né? Que a gente separou aqui uns alguns pra gente, é o paciente que é virgem de tratamento, né? Como é que a gente vai trabalhar com esse paciente que não fazia nenhuma terapia prévia e aí a gente vai começar a iniciar. Se ele não tiver nenhuma contraindicação para nenhum deles, meu amigo, a ideia aqui, recomendado pelo próprio consenso que a gente está falando com vocês, americano, do 2024, é iniciar as 4 classes em dose mínima juntas, né? Isso é possível, mostrou de fato segurança, inclusive nos trabalhos que a gente citou aqui com vocês, e a gente vai acabar também titulando de acordo com essa evolução do paciente. Lembrar que paciente que iniciou o ISLT2 ou o IECA ou o BRAC, você tem preocupação com a piora da função renal, lembrar que existe uma faixa de tolerância nas próximas 24, 48, 72 horas, até no máximo 72 horas, de 0,3 aí de evolução de piora dessa creatinina por vasoconstrição arteriolar. Então, a gente não assustem, isso vai acontecer provavelmente, tanto com o ISLT2 quanto os inibidores da angiotensina, do esterona. Então, fiquem muito atentos, porém, exclua outras causas dessa piora da função renal. E se for só isso daí, relaxa que lá na frente vai cair de novo, eu tenho certeza. Pode escrever. Até uma prova que dessas medicações funcionam. A gente fala muito isso no episódio de disfunção renal e medicações da IC. O potencial de nefroproteção absurdo, né? Pra gente fechar, então, o bônus extra, momento nerd. Quem é quem Calma que no Quarteto Fantástico? Tem mais um perfil aqui que você ia colocar agora aqui, ó, que é o último que a gente separou pra vocês. Esse é bônus 2, vou ver. Você vai jogar depois essa nerdzice aqui que eu sou o tri aqui, que eu sou menos nerd nesse sentido, que eu odeio filme de herói, cara. Foi mal, perdão, galera. Cortou. Eu acabei de ser cancelado. Meus pesos pra você. Acabamos de usar o hype do filme pro título do episódio. Na IC aguda, né? Tem algumas medicações que a gente precisa falar aqui que são mais peculiares. Quais foram os trabalhos que você citou do Impulse, no caso da empagliflozina, e do INRA e do beta-bloqueador, né? Aquele cara que começa com insuficiência cardíaca aguda, tá congesto, com baixo débito. E aí, quando que eu vou poder iniciar? Tá com inotrópico, dobutamina endovenosa, vai substituir. Quando que eu posso começar ISLT2, o INRA, o beta-bloqueador? Essas 3 grandes classes, né, elas têm mecanismos de trabalhos em termos de metodologia para início quase que iguais de mostrar segurança quando você já está mais de 24 horas afastado do inotrópico, ou seja, se precisou do inotrópico endovenoso, no caso da dobutamina, por exemplo, você tem que estar mais de 24 horas afastado, com PA estável, assim, alguns acima de 9/6, tem trabalho até que mostra acima de 100, de sistólica, mas acima de 99/6 já é uma pressão segura para você iniciar essas drogas, né? E estáveis do ponto de vista volêmico, no contexto para o beta-bloqueador. No contexto do INRA e da SLT2, se tiver até congesto, vai que vai ser melhor ainda para esse paciente. Então, depois que saiu o inotrópico, 24 horas de PA estável, euvolêmico ou até mais cheinho, se não for questão do beta-bloqueador, você pode já iniciar o SLT2 e o INRA, como mostrou o Pioneer no caso do INRA e o Impulse no caso do SLT2. Perfeito. Agora pode ser nerd aí, com esses heróis aí, entendeu? Só pra gente finalizar, né? Já foram 1h07 de episódio. Então, pra gente fechar, pra pessoa que realmente, acho que ninguém ficou esperando esse momento, mas quem seria quem, né? No Quarteto Fantástico. A gente tá falando aqui de um time, né? E a gente tem o Senhor Fantástico, que é o líder do time, estrategista, o chefe. Nós temos a Mulher Invisível, que é a mãezona, que faz proteção, essas coisas. A gente tem o Tocha Humana e o Coisa, né? O Bruto, certo? O Pedra. Eu tenho a minha opinião. Para mim, o líder de todos é IECA e INRA. Concordo. Concorda? Sigo o relator. Acho que sim, né? Eu não entendo muito bem esses heróis, mas tá Acabei tranquilo. de explicar a função de cada um. Mas eu não sei. Enfim, pode ser. Foi didático, eu concordo. Pode ser. Mulher Invisível, que é protetora. Eu chutaria beta-bloqueador. Pra mim é GLT2. Eu acho que faz sentido o que o Rossi falou. Mulher Invisível, proteção,
beta-bloqueador, atua no remodelamento. Todo mundo atua no remodelamento, né? Se for assim, todo mundo... Mas o meu ponto é, mulher invisível você não enxerga. O inibidor de CLT2, eu não tenho confiança nenhuma do porquê que ele ajuda também. Então acho que fica não ver e não saber. O efeito benéfico mais invisível que tem Exatamente, é o do IC2, a teoria menos bem explicada. Entendi. Então, pela teoria... Tá justo. A teoria invisível... O Mulher Invisível é CLT2, Exatamente. perfeito. E faz uma ótima combinação com o Ser Fantástico. Mas ela funciona, né? Tá lá no filme, a heroína, eu concordo plenamente que a GLT2 também funciona super bem aqui, droga, é incrível, falamos bem dela. Então sobrou o Tocha Humana e o Coisa para antagonista de mineralocorticoide e beta-bloqueador. Você, Rossi, agora solte. Eu colocaria a Tocha Humana no beta-bloqueador, porque tem tudo pra dar errado e acaba dando certo. Então ficaria como Tocha Humana no beta-bloqueador. Certo. Caramba, gostei. Eu sou bom nessa coisa de nerd, velho. E o Coisa é espironolactona, né? Eu sou bom nessa coisa. Mamilos Coitado. pétreos. É verdade, a gente quando mastia, Você coisa viu? que Eu vi que o Ross tem os preferidos dele, ele não gosta do Coisa, né? Mas tá bom. menos importante na lore, na história. Pessoal, esse é um episódio que a gente poderia ficar aqui horas, né? Porque certamente vão surgir muitas dúvidas aí de quem tá ouvindo. Por favor, não deixe de mandar pra gente essas dúvidas. Existem diversas nuances nessas estratégias, tanto para iniciar, quanto para titular, quanto para escolher a sequência dessas drogas. Não deixem de ouvir o episódio de injúria renal e as medicações da IC, que complementa muito bem esse episódio. Agradeço muito esse bate-papo com o nosso amigo Rossi e o meu irmãozinho Eu de e infiltrado. vizinho, né? Prata. Pode me chamar de convidado, né? Tava tanto tempo que eu não vinha. Agora se prepara, tá? Sim, senhor, estaria aqui. E pela primeira vez aqui eu quero fazer um apelo pra galera que tá ouvindo a gente. Perfeito. Você que está no YouTube, né? Estamos crescendo no YouTube e só o YouTube tá vendo que a gente tá bombando. Mas ninguém nunca fez aqui um merchan pro nosso canal no YouTube. Então, por favor, curta aqui, faz com que o YouTube veja a gente como algo realmente interessante para ser mostrado para mais pessoas. Você é extremamente importante pra gente. O YouTube tá crescendo, a gente tá com cada vez mais seguidores, cada vez mais curtidas, cada vez mais comentários, interações. É muito discrepante, Vale né? a pena. Spotify pro YouTube nosso. É muito discrepante. Mas é muito interessante, né? Se crescer também no YouTube. Então, você que é um youtubeiro, ajude Se inscreva a no nosso crescer essa canal. comunidade, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder. Enriqueça seu algoritmo no YouTube, né? Exatamente. Deixa ele mais inteligente. Valeu, pessoal. Pessoal, Valeu, muito galera. obrigado, tamo junto.